Um bom dia, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria poder estar aqui com todos vocês, nossos visitantes, amigos, que sintam-se bem aqui entre nós. Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. Hoje não se pode mais só falar em abrir, você pode acessar. Em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Início de ano, é um recomeço, nós vamos escrever mais um capítulo da nossa história. A cada ano nós temos a oportunidade de escrever algo novo na história das nossas vidas. 2015 passou e nós não podemos mais retornar aquele ano para consertar ou fazer algo que deixamos de fazer. Portanto, o que temos para fazer tem que ser feito agora. E esse texto ele é muito importante, porque Josué está aqui diante de um grande desafio que Deus colocou diante dele. E é diante de desafios que nós também estamos. Por isso que Deus quer falar comigo e com você sobre esse desafio de 2016. Amém? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Joia! Então vamos ler de volta aí, a igreja toda agora, independente da versão diferente, os versículos 8 e 9. Entenda que essa palavra Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Versos 8 e 9, todo mundo lendo nesta hora. Não cesses. Amém. Verso 9. Não te mandei eu. Amém. Deus está falando comigo e com você nesta manhã, isso aí. Amém. Receba esta palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. E olha que eu aprendi esse verso ainda quando eu era embaixador do rei, na década de 70, até hoje está aqui gravado, né? Mas
eu queria que os irmãos ficassem atentos a esse grande desafio que Deus tem colocado para nós, nesse ano de 2016. E Deus desafiou Josué a assumir esta nação, e Josué recebeu essa palavra diretamente de Deus. Deus falou com ele. Mas eu queria que nós entendêssemos o contexto dessa história de Josué. E para isso, é preciso que a gente volte um pouco na história, faça uma viagem ao passado, volte um pouco na história de Moisés. E eu sei que a história de Moisés, muitos de vocês estão mais afiados do que eu, porque há pouco tempo passou alguma coisa na televisão sobre isso. Eu não tenho muito tempo de assistir televisão, meu tempo tem que ser bem direcionado, mas eu sei que muitos de vocês assistiram Moisés e estão aí bem preparados para entender aquilo que eu vou falar. Mas antes de falar de Moisés, eu queria dizer que essa promessa aqui, dessa terra prometida, Deus fez a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando disse para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus tinha mostrado. Esta terra que Deus prometeu a Abraão, é esta terra aqui que Josué está para alcançar. Mas voltando lá em Moisés, eu queria, assim, contextualizar melhor o texto. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 1, e em contextualizando esse texto aqui de Josué, você vai entender melhor aquilo que Deus quer falar comigo e com você nesta manhã. Portanto, Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso 19, ele vai narrar uma história, a história desse povo, aqui, diante de um grande momento na vida desse povo. O livro de Deuteronômio é diferente dos demais, porque Deuteronômio é uma repetição dos fatos. Moisés vem do deserto, chega no Monte Horebe, chega até o Monte Cades Barneia. Quando Moisés chega nesse monte, acontece a história lá de Números capítulo 12, 13, onde eles enviam espias, e os espias voltam, uma grande parte falando mal, e que não iriam alcançar essa terra, apesar de ser promessa de Deus, e o povo fica temeroso, e aí Deus dá um puxão de orelha em Moisés e no povo. Então vamos lá, para que os irmãos entendam melhor. Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 19. Me acompanhe, eu vou ler para os irmãos, mas me acompanhe na leitura. Verso 19, Deuteronômio capítulo 1. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Cades Barneia é um monte, não esqueça desse nome. Então eu vos disse, tendo chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Então todos nós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens de adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam por onde caminho devamos subir, e que cidades devamos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo, e foram e subiram a região montanhosa, espiaram a terra, e vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos-la trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus, murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos de Anaquins, gigantes. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo todo o que fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto,
onde viste que o Senhor vosso Deus nos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes e chegastes até este lugar? Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríamos acampar, de noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia com a nuvem, para proteger do sol. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente, nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá a terra que pisou, e darei ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir-me ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: tu também não entrarás lá. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ali entrará. Anima-o, porque ele fará a Israel receber esta herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, os vossos filhos, que hoje não sabem discernir entre o bem e o mal, esses ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, para o caminho do mar. E no verso 14 do capítulo 2, Moisés conclui: o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Deu para entender. Moisés chega nesse monte Cades Barneia, vindo do Egito, atravessaram todo aquele deserto, e aquele povo viu as maravilhas que Deus fez lá no Egito, com as pragas, viram as maravilhas no Mar Vermelho. Depois do Mar Vermelho, Deus sustentou aquele povo no deserto, livrando de grandes tribulações. De noite, com uma nuvem de fogo para poder iluminar o caminho, e de dia com a nuvem para proteger do sol quente. Quando faltou comida, Deus mandou maná no deserto, Deus deu codornas. Quando faltou água, Deus tirou água até da pedra para dar àquele povo. E eles chegaram agora junto à terra prometida. Mas quando chegaram àquela terra prometida e viram que os seus filhos e irmãos foram lá e viram que tinha muitos gigantes, as terras eram bem fortalecidas com muros e grandes as cidades, e ali tinha muitos gigantes, eles ficaram assustados. Duvidaram do poder que Deus tinha de lhe dar aquela terra. E essa dúvida fez com que nem o próprio Moisés entrasse ali e alcançasse. Aí eles deram volta, ficaram 38 anos e chegaram de volta. Quando eles chegam de volta, entra aqui no livro de Deuteronômio, e Moisés repete toda a lei, toda a história do povo, reanima o coração do povo, repete os 10 mandamentos, e ali ainda Moisés tenta pedir a Deus para que Deus lhe conceda a oportunidade de atravessar o Rio Jordão, e Deus disse: não, você não vai atravessar o Rio Jordão. E aí Josué é nomeado por Moisés e assume o comando da nação, e Josué está agora diante de Deus, ouvindo estas palavras que eu li para os irmãos. Josué capítulo 1, de 1 ao verso 9. O desafio de Josué é muito grande. Interessante que Josué, aqui, quando assumiu o poder, ele tinha aproximadamente 85 anos. Porque lá em Josué 24, diz que ele morreu com 110 anos. 25 anos após ele atravessar o Rio Jordão. Então, quando ele ia atravessar o Rio Jordão aqui, ele tinha em torno de 85 anos. Agora, imagine um homem com 85 anos para enfrentar todas as guerras que ele iria enfrentar e liderar esse povo. Mas Josué não temeu diante de Deus, apesar da sua idade, apesar da sua pouca força, mas Josué confiava no poder de Deus. Foi obediente essa palavra que Deus lhe deu. E aqui nesse capítulo 1, do versos 1 ao versículo 5, Deus faz essa promessa para Josué.
em que ele vai assumir este povo, vai atravessar o Rio Jordão, vai enfrentar todos os reis que aparecerem no caminho ali, onde estão habitando, onde tem essa terra prometida. E Deus fala com Josué: ninguém te poderá resistir, no versículo 5, todos os dias da tua vida, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E a partir do versículo 6, Deus faz a promessa e encoraja Josué, sabendo que é o próprio Deus que está falando isso com ele. Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar essa terra que por juramento eu prometi. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Estamos diante de um ano de 2016, e as perspectivas, os prognósticos no cenário político e econômico não são bons. O final do ano passado foi marcado por informações que nos deixaram muito tristes como brasileiros. Estamos vivendo uma época de muito desemprego, de muita dificuldade, muitas empresas fechando. E o que vai acontecer agora em 2016, nós não sabemos. Mas Deus mandou falar com você nesta manhã. Aquilo que falou com Josué. Porque o Deus que foi com Moisés, o Deus que foi com Josué, também será conosco. Há muitas lutas a serem enfrentadas, mas o Deus a quem nós servimos é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo eternamente. E essas palavras que Deus falou para Josué, Josué internalizou no seu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos aí algumas dessas vitórias que Deus concedeu a Josué. Continue com sua Bíblia aberta aí no livro de Josué. E veja aí no capítulo 3, no versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Nesse capítulo 3 de Josué, ele vai narrar a passagem pelo Jordão. E lá no versículo 17, está escrito: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou de pé enxuto atravessando o Jordão. A primeira e grande batalha de Josué foi atravessar um grande rio, e Deus disse que ele iria atravessar o rio, como atravessou lá o Mar Vermelho. E Deus acreditou nessa palavra de Josué. Josué acreditou na palavra de Deus e fez como Deus lhe ordenara, e atravessou esse rio. No capítulo 6, nós vamos ver a história da conquista de Jericó. E eu queria ler apenas o versículo 20 do capítulo 6. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes, e tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Não foi simplesmente a força de Josué, foi o poder de Deus com que fez com que eles tomassem a Jericó. E no capítulo 7, não vou ler para os irmãos, mas está aí escrito, Josué sofre a primeira derrota. E a gente fica imaginando, um homem como Josué, tão fiel, tão obediente, sofrer derrota. Eu queria dizer para você, meu irmão, nós somos servos do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Nós aceitamos a Cristo como o único Senhor da nossa vida, mas isso não nos deixa imune de passar por dificuldades. Não nos deixa isentos de atravessar desertos. E quantos desertos, quantas dificuldades nós enfrentamos em 2015. E começamos 2016 também atravessando muitas dificuldades, a começar o que aconteceu com o Mirinho. E não sabemos o que há de acontecer em 2016. Mas uma coisa eu sei, o Deus que foi com Moisés, que foi com Josué, vai ser conosco. Agora, presta atenção. As orientações que Deus deu a Josué, para que ele pudesse ser próspero. Medita nessa palavra, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, e então prosperarás o teu caminho. A prosperidade, é a prosperidade que nós desejamos, é a prosperidade espiritual, porque Jesus disse, não junteis tesouros na terra, mas ajuntais tesouros no céu, para a glória de Deus, porque aqui na terra, a ferrugem vai consumir seu tesouro. Então nós queremos uma prosperidade espiritual para a sua vida, conforme essas palavras ditas aqui a Josué. E no capítulo 10 ainda tem outra grande vitória que eu queria compartilhar com os irmãos de Josué. Eu queria ler apenas o versículo 12, o versículo 13. Não vou me deter muito nessa história, mas eu queria que os irmãos refletissem o que Deus fez ali na vida de Josué. Capítulo 10, verso 12 e 13. E agora eu queria desafiar você que está com a Bíblia aberta ou que acessou também no seu celular. Leia também, independente da versão, Josué capítulo 10, versículo 12 e 13. Então Josué O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Na realidade, a terra foi quem parou, mas eles não sabiam disso. Até que Josué conquistasse aquela grande vitória. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. Os irmãos sabem, este ano de 2016 é um ano bissexto. E o que é ano bissexto? Na enciclopédia, Wikipédia vai dizer que o ano bissexto é chamado, porque é acrescentado um dia extra, ficando ele com 366 dias. Um dia a mais que os anos normais, que são de 365 dias. E que ocorre isso a cada 4 anos. Isso é feito com o objetivo de manter o calendário anual ajustado com a translação da Terra e com os eventos sazonais relacionados às estações do ano. O presente ano, 2016, é bissexto. O ano anterior, bissexto, foi 2012, e o próximo será 2020. A origem do ano bissexto advém da implantação do calendário juliano em 48 a.C., e se modificou evoluindo para o calendário gregoriano, que hoje é usado em muitos países, a todos os quais ocorrem os anos bissextos. Dentro desse contexto histórico, a inclusão de um dia extra, dito dia intercalar, ocorreu e é feita nos calendários ditos solares, em diferentes meses e posições. No calendário gregoriano é acrescentado no final do mês de fevereiro, sendo o seu 29º dia. Eu fiquei pesquisando mais um pouco sobre isso e vi que tem alguns comentaristas, alguns estudiosos, que falam que esse dia aqui de Josué tem muito a ver com a história desse ano bissexto. Tem um cientista da NASA, Dr. Harold, ele vai comentar que é à frente dos cientistas que faziam um cálculo do planeta Sol e Lua para saber onde estariam daqui a 100 mil anos, e eles chegaram à conclusão aqui de que esse texto de Josué,
juntamente com o texto lá de 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 11, onde diz que a sombra do sol voltou 10 graus no relógio de Acais, ou seja, 40 minutos, somando aí com as 23 horas e 20 minutos de Josué, daria 24 horas. Mas isso não vem ao caso, eu não vou me deter nessa particularidade. Mas uma coisa eu quero dizer para você: o poder de Deus é capaz de fazer o planeta parar para abençoar o seu povo. Deus pode fazer o planeta parar para abençoar o seu povo. E nós cremos nisso, que Deus é capaz de fazer isso, para o bem comum e para a glória do nome de Deus, nunca para a glória de homem nenhum. Esta história nos ensina o quanto Deus se preocupa conosco, o quanto Deus deseja abençoar a minha vida e a sua, o quanto Deus deseja fazer milagres em nós, o quanto Deus tem cuidado por nós. Agora presta atenção, assim como Deus tem projetos de bênçãos para a minha vida, Deus tem planos para nós, o nosso livre-arbítrio é quem dita se esses planos vão ser cumpridos ou não. Quando Josué ainda estava vivo lá com Moisés, e lá no livro de Deuteronômio 14, versículo 12, vai estar escrito sobre isso. Moisés, ele fala para o povo toda a lei, todos os mandamentos, e ele fala lá no capítulo 14, versículo 2, que aquele povo era um povo santo, pois sois um povo santo do Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há sobre a face da terra para lhes serdes por povo próprio. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro vai afirmar: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo judeu foi escolhido para ser o povo de Deus, mas eles foram desobedientes. O livre-arbítrio dele fizeram com que eles perdessem a bênção, tanto que quando Jesus chegou aqui, veio para este mundo, eles o rejeitaram. João 1,12 vai dizer que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É por isso que Pedro escreve para nós hoje, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos essa geração de Deus hoje. E Deus tem esses projetos de bênçãos. Aquilo que Deus falou a Josué, também está falando para mim e para você hoje. Independente dos prognósticos para 2016, Deus quer abençoar a minha vida e a sua. Deus tem planos de bênçãos para a minha vida e para a sua vida em 2016, porque nós somos essa geração eleita, o sacerdócio santo, o povo adquirido, para que anuncieis a glória e o poder de Deus. Cada um de nós tem um desafio para 2016. Eu não sei qual é o desafio que você tem. Eu não sei o que é que Deus vai colocar no seu caminho para 2016. Mas uma coisa eu sei: Deus vai estar com você, assim como esteve com Josué. E eu queria repetir essas palavras de Josué, a partir do versículo 6, e queria que você abrisse a sua Bíblia. Agora você lesse isso como Deus falando com você, lembrando que você está agora iniciando o ano 2016, um ano que poderá enfrentar muitos desertos, muitas dificuldades, mas Deus está falando ao seu coração nesta hora. Presta atenção, Deus está mandando dizer isso para você. Acorda, veja o que Deus está dizendo para você nesse texto. Ser forte, seja corajoso, porque você fará herdar esta terra sob o juramento que é prometido dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que você ande. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte, ser corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Receba essa palavra no seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus quer te dar um ano abençoado. Mas não é só isso. Deus quer que você assuma a responsabilidade que você tem diante da igreja, diante de Deus, diante da sociedade. Nós cantamos uma música, Deus cuida de mim, quando entregávamos nossos dízimos. Nós vamos voltar a cantar esta música, porque Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Eu tenho certeza que Ele vai continuar cuidando da minha vida e da sua, mas é preciso que nós recebamos essa palavra como verdade. É preciso que nós sejamos obedientes a essa palavra. É preciso que nós façamos cumprir os desejos de Deus para o nosso coração. Deus está sempre pronto a nos abençoar. Deus está sempre pronto para cuidar de nós. Nós é quem somos desobedientes com a nosso livre-arbítrio, com os nossos desejos, com aquilo que a gente projeta para cada um de nós. Por isso nós vamos ficar de pé agora. Nós vamos cantar de volta essa música. Lembra e cante, porque Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus sempre cuidou, Deus sempre vai continuar cuidando. Mas o nosso livre-arbítrio pode afastar esse cuidado de Deus diante de nós. Assuma esse compromisso nesta hora. Quando Josué estava terminando a sua vida, ele chamou todo o povo e confrontou com tudo que Deus fez com eles, e chegou para eles e disse: escolhei, pois, hoje a quem sirvais, Josué 24:15, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero, nesta hora, que você, ao cantar essa música, que Deus cuida de mim, saiba que você está assumindo o compromisso com Deus, de que nesse ano de 2016, você vai servir fielmente ao Deus Criador do céu e da terra, o Deus que sustenta, governa e dirige as nossas vidas. Vamos cantar. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu
Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. Glória a Deus. Deus cuida de nós. Tem uma música que alguém escreveu aí que diz assim: é só vitória, irmãos. É uma mentira do diabo, você acredita nisso? Porque não é de só vitória que a gente vive. Mas Deus estará sempre conosco. Lembra de Jesus quando estava no barco, descansando, e sobreveio aquela tempestade, os discípulos ficaram apavorados. Acordaram Jesus levantou a mão e acalmou a tempestade. Lembra que Jesus está com você, do seu lado, e Ele vai acalmar qualquer tempestade que apareça no seu caminho. Vamos orar nesse instante, assumir esse compromisso com Deus, para que o poder de Deus esteja sempre presente na sua vida. Poderão vir ou não tempestades, mas se vier, Jesus vai acalmar, para a glória do nome dEle. Querido Deus, muito obrigado, pela certeza que nós temos, de que o Senhor está presente em nossas vidas, em nosso coração, na pessoa do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, sabemos, Jesus falou que neste mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós estamos começando esse ano de 2016, sabendo de que em nosso país as coisas não andam muito bem, e não sabemos o que há de acontecer, mas uma coisa nós temos certeza, que o Senhor estará conosco. Por isso nesta hora nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, os eventos que hão de acontecer em nossas vidas, a Tua igreja aqui reunida, os projetos da Tua igreja, a vida do pastor Abraão, a vida de todos os pastores, de todos os membros, todos os líderes, para que o Senhor possa usar as nossas vidas exclusivamente para a Tua glória, para a Tua honra. E aqui nós nos colocamos à Tua disposição, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que a Tua bênção esteja presente na vida de cada um de nós. Leva-nos em paz aos nossos lares, para a honra e glória ao Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido, que você tenha um ótimo dia e um ótimo 2016.